voy a ir compartiendo pantalla. Genial, muy buenas tardes a todos. Boa tarde a Bienvenidos. todos. Para mí es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. É um prazer para mim estar aqui hoje convosco e hoje vamos falar do TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Correcto. Es muy importante que sepamos que os voy a compartir pantalla. Los desequilibrios o enfermedades que podemos padecer siempre son multifactoriales. Hay Então, muchas causas relacionadas. é muito importante percebermos que sempre que temos uma doença ou um desequilíbrio a nível de saúde, as causas são várias e, portanto, há múltiplos fatores que levam a que vamos, no fundo, adoecer e ter este problema de saúde. Y he querido titularlo Toxicidad, TDAH y glutatión porque la limpieza de la célula es el primer paso por el que tenemos que empezar para mejorar en cualquier patología y hoy en la que vamos a hablar. Então, eu dei este nome toxicidade TDAH e glutationa, porque hoje vamos falar exatamente disto e o primeiro passo é a importância de podermos limpar a célula de maneira natural. Vamos a hacer un comentario breve del TDAH. El TDAH es un trastorno del desarrollo neurológico. Então, vamos primeiro falar um bocadinho o que é o TDAH, no fundo, este problema de hiperatividade, e ele é de facto um problema de desenvolvimento Desarrollo neuronal. neurológico. Eso es. Esto es lo que le pasa a nuestro cuerpo y estamos acostumbrados a identificar lo que hay alterado, pero no a buscar la causa de esa alteración. E isto é o que se passa porque muitas vezes o que fazemos é ver os efeitos, não é? Ver aquilo que acontece, mas não vamos mais atrás e não vamos ver o que é que está a causar este problema. Es muy habitual que haya falta de atención, problemas de impulsividad, de hiperactividad, pero todo esto son los efectos, las consecuencias de ese trastorno del neurodesarrollo. Então, muitas vezes o que nós vemos é que o jovem ou criança não consegue ter atenção, há uma grande impulsividade e há também uma hiperatividade, mas de facto o que é que está por trás, esta parte do desenvolvimento neuronal, muitas vezes não vamos ver as causas, o que é que se passou aí. Lo habitual es que se diagnostique en la infancia y que llegue hasta la edad adulta, aunque hay casos que se diagnostica más mayor, pero lo importante es que la causa es multifactorial. E o importante aqui é perceber que esta causa é multifactorial, ou seja, tem múltiplos fatores. Y es importante ir conociendo o nombrar cuáles son los factores que hasta ahora se han demostrado que influyen. Factores ambientales, del entorno, epigenética. É importante vermos que há, de facto, múltiplos fatores, e identificarmos esses fatores. Por exemplo, pode ser resultado de fatores ambientais, pode ser resultado de fatores, do meio ambiente da criança ou do jovem, a epigenética. Tóxicos, nutricionales, aquí el gluten tiene un papel muy importante, genéticos, que es tener más papeletas, pero no certeza de que vayas a tener el trastorno, que nos hacen tener más probabilidad de manifestar este desequilibrio. Podem ser também fatores tóxicos ou fatores nutricionais. O glúten desempenha aqui um fator muito importante. Podem ser aspectos genéticos, porque dá uma maior predisposição, mas não é obrigatório que, havendo casos deste tipo, em gerações anteriores, que a pessoa vá obrigatoriamente ter. Mas, no fundo, todos estes fatores levam a que possa haver um aumento do risco da pessoa, da criança, ter TDAH, ou seja, ser um hiperativo. Vale, no me detengo en la siguiente, aunque está aquí, luego os lo doy para que lo traduzcáis si queréis, para saber que hay distintos tipos de TDAH. Lo importante aquí es saber que cada persona va a reaccionar de una manera a todos esos factores que estén presentes. Então, não vou perder aqui tempo a explicar estes três tipos de hiperatividade, mas depois vou deixar este slide para que possam ver. O importante é percebermos que, de facto, há aqui várias formas, no fundo, deste aspecto, deste transtorno de se manifestar. Lo importante es saber que la base de las enfermedades en general, y esto sirve para el TDAH,
son estos cuatro pilares más importantes: estrés oxidativo celular, un estado de malnutrición, la presencia de tóxicos, toxinas y metales y los factores del entorno epigenéticos. Então, o mais importante de tudo é percebermos que há quatro pilares que levam a que a pessoa possa adoecer. E estes quatro pilares muitas vezes estão a funcionar em conjunto. O primeiro é o stress oxidativo, a oxidação a nível celular. O segundo é muitas vezes uma carência a nível da nutrição. Há uma má nutrição e, portanto, a pessoa não recebe os nutrientes necessários. O terceiro aspecto são tóxicos, podem ser toxinas, podem ser metais pesados que estão presentes no organismo e que vão aumentar o risco da pessoa adoecer. E finalmente o aspecto da epigenética, ou seja, da envolvente da pessoa, tudo aquilo que envolve a pessoa. En cuanto al estrés oxidativo celular, recordar que es el daño que está recibiendo la célula, casi siempre relacionado con un tóxico, toxina, metal o con estados de déficit nutricional que impiden a la célula funcionar de manera correcta. Então, no que diz respeito ao stress oxidativo a nível celular, nós temos que pensar que há várias formas de toxicidade que, no fundo, vão aumentar o número de radicais livres que vão impedir a célula de funcionar de forma correta. E isto vai acabar por levar exatamente a este aumento da toxicidade dentro do organismo. Nuestras células tienen un sistema natural antioxidante y ahora veremos el antioxidante principal de ellas, pero como están recibiendo mucha más cantidad de tóxicos que la capacidad de acción de este antioxidante, termina siendo más fuerte el proceso de daño de la célula. Então, as nossas células têm capacidade de combater esta oxidação. O que acontece é que, como estamos a ter cargas muito mais altas de toxicidade do que aquelas que existiam anteriormente, a capacidade que a célula tem não é suficiente porque a carga tóxica é muito alta para limpar a célula e poder fazer o seu trabalho. Y es muy importante aportar a la célula los adecuados nutrientes para que pueda salir de este desequilibrio. E é muito importante podermos dar à célula os nutrientes necessários para que ela possa ter a energia que precisa para fazer exatamente este trabalho e estar em equilíbrio. Por eso, aquí quiero mencionar la diferencia que hay entre desnutrición, que es esa situación en la que no tenemos los suficientes nutrientes dentro de la célula. Então, por isso é que eu quero, no fundo, aqui referir que este aspecto da desnutrição, ou seja, não temos os nutrientes suficientes a nível celular para que a célula esteja equilibrada. Y malnutrición, que es un concepto más amplio en el que puede que no tengamos suficientes nutrientes, pero también tenemos basura, suciedad, procesados, tóxicos dentro de la célula, impidiendo que pueda nutrirse adecuadamente. E também este conceito da má nutrição, que é um conceito mais alargado, que se refere, no fundo, ao facto de a alimentação a nível nutricional não é adequada e, portanto, o que acontece é que a célula não consegue também combater tudo aquilo que está à sua volta e fazer um bom trabalho. Si no tenemos los nutrientes adecuados, bien porque hay menos déficit o bien porque dentro de la célula hay tóxicos que no permiten que entren, nuestro cuerpo no puede funcionar de manera correcta. Então, quer seja por o fator da desnutrição, quer seja pelo fator da malnutrição, uma vez que existem muitos tóxicos dentro da célula e, portanto, torna-se muito difícil para a célula funcionar corretamente, seja por um ou por outro fator, o que acontece é que a célula não vai conseguir funcionar corretamente e, portanto, não dispõe dos nutrientes e das vitaminas que precisa para fazer o seu trabalho. Y aquí hay una relación directa con el sistema inmune. Nuestro sistema inmune no puede funcionar si las células no tienen los nutrientes adecuados para poder ponerlo en marcha. Então, e aqui há uma relação direta com o sistema imunitário, porque as células não podem, o sistema imunitário não pode fazer o seu trabalho se as células não estão com a nutrição adequada, quer seja, a nível de minerais, vitaminas, antioxidantes, etc. El efecto que los tóxicos, toxinas y metales pesados tienen en nuestro cuerpo es muy importante porque los vamos a encontrar en cualquier sitio. El aire que respiramos, el agua, fármacos, procesados, productos de higiene, de belleza, y van a entrar por todas esas vías a nuestras células.
O efeito dos tóxicos, das toxinas e dos metais pesados é muito importante, porque nós estamos sistematicamente a ser expostos a esta situação, quer seja através da água, através do ar, através dos medicamentos, produtos processados, produtos de beleza, produtos de higiene, etc. Então a intoxicação do nosso organismo está a acontecer a toda a hora. Las primeras fases en las que la célula empieza a llenarse de toxicidad suelen ser asintomáticas, no nos enteramos y por tanto empezamos a enfermar de manera silenciosa. Então, a primeira fase, quando estamos a ser afetados por esta toxicidade, é uma fase que acaba por ser silenciosa, porque no fundo não há sintomas dessa intoxicação que está a acontecer lentamente. En el caso del TDAH es muy habitual que haya trastornos del comportamiento puntuales en momentos concretos en los niños, pero no dan alarma al principio porque son muy aislados, porque las células están tratando de resolver el desequilibrio. Por exemplo, no caso das crianças com hiperatividade, muitas vezes o que acontece é que há comportamentos isolados que são estranhos, mas que não levam as pessoas a pensar que existe uma relação entre eles. E, portanto, isso torna mais difícil, no fundo, perceber o que é que se passa com a criança. Es importante saber que estamos expuestos entre 500 y 1000 veces más a tóxicos que nuestros padres o abuelos cuando eran pequeños. Y Uau. esto, desde un punto de vista biológico, es muy grave porque estamos recibiendo una cantidad de daño en nuestras células inasumible, incapaz de manejarse por nuestro cuerpo de forma natural, sin que le ayudemos. É muito importante percebermos que hoje em dia estamos entre 500 a 1000 vezes mais expostos a tóxicos do que aquilo que estiveram os nossos pais, ou os nossos avós, ou os nossos bisavós. Portanto, o que é que acontece? Com tanta toxicidade à nossa volta, é muito difícil para a célula, no fundo, conseguir fazer o seu papel e superar toda esta toxicidade. Hoy en día, además, estamos viendo que ya hay muchos niños que antes de nacer en el vientre materno están recibiendo tóxicos porque a través de la placenta les va a llegar desde la madre, con lo cual ya hay muchos desequilibrios entre los que a veces está el TDAH que se inician dentro del útero. E hoje em dia sabe-se, através de estudos científicos, que muitas vezes o bebê dentro da barriga da mãe já tem níveis de toxicidade muito grandes que vêm através da placenta e que, no fundo, levam a que haja esta situação que, às vezes, até esta propensão para a hiperatividade já existe mesmo antes da criança nascer. Además, es interesante recordar que los tóxicos no solo pueden dañar la forma y el funcionamiento de la célula, sino que también pueden llegar hasta el ADN. De ahí que aunque haya un componente genético importante, el origen del daño está en esa toxicidad no resuelta. Então, é importante percebermos que não só pode, no fundo, prejudicar a célula, como inclusivamente pode prejudicar a reprodução do ADN. Então, se houver aqui uma tendência para, exatamente para que este síndrome se possa manifestar, já vai ser, de facto, muito mais, já vamos ter muito mais hipóteses de que isso aconteça. Y lo último que estaba influyendo en las enfermedades en desequilibrios y que tiene un peso muy importante en el TDAH es la epigenética, es el entorno, son el estilo de vida, la alimentación y nuestra rutina diaria. E outro aspecto também do que falei logo no início é a epigenética, ou seja, os fatores que estão no fundo à volta, ambientais, que têm a ver com vários aspectos. Has dito, perdão, los três que componen la Sí, el estilo de vida, la alimentación o estilo de y vida, el a entorno alimentação, ambiental, el ambiente, sí. e lo terceiro, perdão, El ambiente, la alimentación y el estilo de vida. o ambiente, a alimentação e o estilo de vida. Fijaos los porcentajes, es muy interesante. El 98% de los desequilibrios que experimentamos están relacionados con esta epigenética y solo el 2% es atribuible a nuestros genes en general. E é muito interessante que os últimos estudos mostram no fundo, confirmam que 98% dos problemas de saúde que possamos ter têm a ver exatamente com esta forma de viver, com esta epigenética. Apenas 2% estão diretamente dependentes dos nossos genes. Y aquí la cantidad de nutrientes y la calidad de estos nutrientes que llegan a la célula
es muy determinante de la salud o la enfermedad. E é muito importante não só a quantidade de nutrientes, como a qualidade, para, no fundo, haver esta diferença entre podermos ser saudáveis ou podermos adoecer. Ya tenemos muchos estudios clínicos y epidemiológicos que respaldan la asociación entre malnutrición y el desarrollo de enfermedades de distinta gravedad, incluso cáncer y, por supuesto, el TDAH del que hablamos hoy. E hoje em dia já temos estudos epidemiológicos, e clínicos que, no fundo, mostram que há uma associação entre esta malnutrição e o desenvolvimento progressivo de diferentes doenças, malignas, nomeadamente cancros, e também este transtorno da hiperatividade. Aquí os he mencionado algunos de los factores que más influencia tienen a nivel epigenético en el desarrollo de desequilibrios o enfermedades. Então, aqui temos vários fatores que influenciam, no desenvolvimento destes desequilíbrios e destas doenças a nível epigenético. La alimentación es muy importante porque el consumo de azúcar, harina refinado, procesados, gluten, que inflama a nivel digestivo mucho y la microbiota es el segundo cerebro, tiene un peso muy importante. A alimentação, nomeadamente com o consumo de açúcar, o consumo de glúten, todo esse tipo de coisas, acabam por, como aumentam a inflamação a nível celular, vão ter um peso muito importante naquilo que vai acontecer em termos da saúde da pessoa. Es importante hacer ayuno, es estar algunas horas del día sin comer, habitualmente de predominio nocturno, buen nivel de hidratación, ejercicio físico, evitar tóxicos, etcétera. Con todo esto podemos potenciar la salud a nivel epigenético. E também é muito importante fazer jejum, várias horas de jejum, porque isso vai ajudar. Também a hidratação, nível de hidratação, não deixar que o corpo se desidrate, o exercício físico, tudo isto vai ser muito importante para podermos, no fundo, criar, uma epigenética favorável à nossa volta. ¿Cómo nos ayuda el glutatión? En este caso, y en general con las enfermedades, la principal función, la más importante, es esa función de limpieza celular, que va a sacar la basura de nuestras células para permitirles empezar a repararse. Então, agora a questão é como é que a glutationa nos ajuda, no fundo, em todo este processo. A maior ajuda que nos dá é que ela vai funcionar como uma limpeza de todo este lixo que está dentro do organismo. E, portanto, é uma ajuda muito grande em termos de limpeza. Se ha demostrado que los casos de trastorno por déficit de atención, los niveles de glutatión son muy bajos y al elevar de forma natural estos niveles, empiezan a mejorar los síntomas de este trastorno. Uma das coisas que se descobriu foi que, quando a criança é hiperativa ou jovem, tem níveis muito baixos de glutationa. E, portanto, quando de forma natural, através de um suplemento, aumentamos os níveis de glutationa, a criança ou jovem vai melhorar muitíssimo na forma como, no fundo, pode viver, a qualidade de vida que vai ter. Recordad que además del antioxidante maestro del ser humano, también se le define como la molécula de la vida. E, portanto, a glutationa não só é, o antioxidante mais importante, como é também a molécula da vida. ¿Qué es lo que está pasando? El tipo de vida que llevamos, el entorno, la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos están haciendo que nuestros niveles de glutatión estén muy, muy bajos y seamos más vulnerables a las enfermedades. E devido exatamente ao estilo de vida que levamos, aos tóxicos que temos à nossa volta, todos estes fatores, estamos com níveis de glutationa, a maior parte de nós, muito baixos. E, portanto, isso vai fazer com que muito mais facilmente se manifestem doenças. En este caso, además, nuestras neuronas necesitan también grandes cantidades de glutatión para poder comunicarse entre ellas y regular todos los procesos de nuestro cuerpo. Por eso es tan evidente la alteración del neurodesarrollo en los niños cuando tienen este trastorno. E também é muito importante percebermos que, a glutationa é fundamental na forma como os nossos neurónios podem não só manter o seu estado de saúde e vitalidade, como comunicar entre eles. E quando existem estas dificuldades, uma das coisas que primeiro se pode manifestar é exatamente este transtorno, porque não há
a nível neuronal aquilo que era necessário para que a função se faça sem problemas. Aunque todas las células del cuerpo tienen grasa, cerebro, corazón y retina son los órganos con más cantidad de grasa y es donde más se pegan los tóxicos con preferencia. E embora todos os órgãos tenham alguma gordura, não é, associada, o cérebro, o coração e a retina são aqueles para que é mais importante e onde mais facilmente a oxidação, os níveis altos de oxidação podem acontecer e, portanto, mais facilmente podem ser prejudicados. ¿Qué es importante entonces? Que lleguen a nuestras células en cantidad y calidad adecuada los nutrientes esenciales que la célula va a utilizar para elevar sus niveles de glutatión de forma natural. Então é fundamental que cheguem à nossa célula, no fundo, os componentes que vão ajudar a que a própria célula possa aumentar os níveis de glutationa de maneira a funcionar de forma melhorada. Actualmente se han descrito ya más de 1.500 funciones relacionadas con la salud que regula y realiza esta proteína siempre y cuando la produzcan nuestras células de forma natural. E hoje em dia sabe-se que mais de 1500 funções são asseguradas por esta proteína, que é a glutationa, sempre e quando ela seja produzida já dentro da própria célula. Vamos a mencionar las 4 más importantes y además vamos a entender la relación que hay entre ellas. Vamos agora ver as 4 funções mais importantes e, para além disso, vamos também ver qual é a relação que existe entre estas 4 funções. Cuando el glutatión sube dentro de la célula, regula el sistema inmune, lo cual es beneficioso en cualquier patología. Quando a glutationa aumenta a nível celular, uma das primeiras coisas que acontece é que ela vai regular o sistema imunológico e esta regulação do sistema imunológico é fundamental para conseguirmos manter o nosso estado de saúde. Es el maestro de la limpieza celular, la sustancia natural con mayor poder quelante de metales que existe. É também um mestre na limpeza a nível celular. É a substância, é a molécula com maior capacidade de limpeza, que existe. Y nuestro cuerpo necesita tanto limpiarse de tóxicos que de forma natural cuenta con 5 órganos cuya función principal es limpiarnos. E é tão importante esta parte da limpeza que a limpeza do nosso organismo está diretamente garantida por 5 órgãos que estão dedicados exatamente a esta função de limpar o organismo. Hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel son esos 5 órganos. Então, os 5 órgãos são o fígado, os rins, o intestino, os pulmões e a pele. La piel. El más importante de estos es el hígado y además es el órgano con más cantidad de glutatión cuando nacemos. Então, o órgão mais importante é o fígado e é também aquele que tem mais níveis mais altos de glutationa desde o momento em que nascemos. Y hay una relación directa entre la salud del hígado y también de nuestro intestino, el funcionamiento del sistema inmune y el resto de equilibrio de funciones del cuerpo. E há uma relação direta entre o funcionamento do fígado e o funcionamento do intestino, e sendo o intestino o nosso segundo cérebro, se isto correr bem, o nosso sistema imunitário vai estar a trabalhar de forma optimizada. Es muy importante, me paro mucho a hablar de la limpieza porque es la fase 1 de cualquier ciclo biológico de sanación celular. Eu gosto muito de falar da limpeza porque a limpeza é o fator-chave para, no fundo, para que a célula possa funcionar. Cuando yo saco de mis células, en este caso de las neuronas, los tóxicos que están impidiendo su correcto desarrollo y funcionamiento, recupero esa funcionalidad. Ok. Vuelven a Quando, funcionar de manera natural. quando eu consigo, no fundo, fazer esta limpeza, a nível neuronal, o que vai acontecer é que os neurónios também vão conseguir fazer a sua função de forma ótima. E lá a última parte, perdão? Hay 2 procesos que se llaman neurogénesis y neuroplasticidad, tienen ese nombre. Neurogénesis, formar nuevas neuronas. Neuroplasticidad, formar nuevas conexiones neuronales.
Ok, então existem duas partes, a neurogênese, que é a geração de novos neurónios, que é muito importante, e a neuroplasticidade, que é a capacidade, no fundo, dos neurónios comunicarem entre si. Cuando yo saco los tóxicos de las neuronas, restablezco estas dos funciones naturales. Quando eu retiro os tóxicos dos neurónios, eu vou restabelecer de forma natural estas duas funções que são cruciais a nível neuronal. Y esto va a impulsar mucho el normal desarrollo neurológico que está alterado en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Isto, no fundo, vai ser uma alavanca para um desenvolvimento correto, e, portanto, para o restabelecer do equilíbrio que estava muito alterado, uma vez que tínhamos já a manifestação da TDAH, ou seja, da hiperatividade. En esta patología, además, hay una mala gestión de la energía porque hay una afectación de las mitocondrias, que son las responsables de dicha acción. Ok, aqui como és muito técnico, te voy a pedir que Ujú. hagas frases más cortas, ¿vale? Porque Vale, yo no perfecto. conozco bien lo Sí, tema, sí, no te preocupes, ¿vale? tranquila. Então, Vale, o que te ela... digo, las mitocondrias son nuestras centrales energéticas y Exato. también están alteradas en el TDAH Então, por aqui la também há toxina. um problema de energia. E a gestão de energia não é feita de forma optimizada por esta pessoa, por esta criança. E isto tem a ver com as mitocôndrias. E, portanto, o funcionamento das mitocôndrias também está alterado. Cuando elevo los niveles de glutatión, permito que la mitocondria recupere su normal funcionamiento y equilibre la energía. E, portanto, quando aumento os níveis de glutationa, vou conseguir com isso que as mitocôndrias possam funcionar de forma ótima, de forma correta, e com isso regular também os níveis de energia. Además, las mitocondrias también regulan la producción de transmisores del cerebro que están relacionados con este trastorno. E também porque as mitocôndrias regulam a criação e o desenvolvimento eh, Transmisores, dos- puedes decir a lo mejor también sustancias que activan a las neuronas de nuestro cerebro, que es lo que ok, hacen realmente. substâncias que ativam os neurónios do nosso cérebro e com isso também vou restabelecer o equilíbrio. Correcto. Y además tiene una función el glutatión antioxidante que E, no e, solo para saca além la disso, basura, deixa-me só sí, traduzir. perdón, perdón, Para além disso, tem uma função antioxidante. que no solo saca la basura, sino que también repara el daño de la célula. Não só retira o lixo que está no fundo e a oxidação que está presente a nível celular, como também faz a reparação das células, que é muito importante. Y tiene capacidad para reparar el ADN que también puede estar siendo dañado. E para além disso, tem também a capacidade de reparar o ADN, que também nesta altura já pode ter sofrido danos. Brutal! Uau! Aquí, sí, sí, es impresionante. Aquí la gran ayuda que tenemos es inmunocal, Aqui a porque grande ajuda que temos é sí, o perdón, imunocal. es un alimento natural que va a dar a nuestras células todos esos nutrientes que É um necesitan. alimento natural que vai dar às nossas células todos esses nutrientes Y gracias a ello la célula aumenta su producción natural de glutatión. e graças ao imunocal a célula vai aumentar a produção natural da glutationa. ¿Por qué necesitamos inmunocal? Porque los ingredientes naturales que hay en los alimentos no consiguen llegar hasta las células. E porquê é que necessitamos do imunocal? Porque os ingredientes da alimentação normal que comemos não conseguem chegar às células. Sobre todo uno de los aminoácidos que necesita, que se llama cisteína. Sobretudo, um dos aminoácidos que é necessário, que se chama cisteína. La cisteína, por el calor y por la acidez de los jugos gástricos, se destruye A cisteína, com o calor e com a acidez do trânsito intestinal, normalmente destrói-se. y con inmunocal esa cisteína está protegida para que llegue lo más intacta posible a la célula. E com o imunocal, esta cisteína está protegida de forma a que chegue à célula de forma intacta. Algo que a mí me gusta mucho es que al ser un alimento es apto para el consumo de cualquier ser humano. Uma das coisas que eu gosto muito é que, pelo facto de ser um alimento, é adaptado e está correto para todo e qualquer ser humano.
En el caso del trastorno por déficit de atención, hiperactividad, que es muy habitual en los niños, les ayuda también Los ajuda também? a ellos, al poder tomarlo, como no es Claro, un claro. fármaco. Então, e por isso, quando se toma imunocal e sobretudo quando há esta hiperatividade e o transtorno da atenção, o que acontece é que não só vai ajudar neste aspecto, como também vai ajudar ao desenvolvimento em geral da criança. Como médico me gusta mucho que hay una evidencia científica detrás de todo esto. Eu, como médica, há uma coisa que eu gosto muito, que é o facto de existir uma evidência científica por trás de tudo isto. Y son estos dos doctores los que estuvieron investigando más de 20 años hasta conseguir este alimento natural. E são estes dois médicos que vemos aqui na fotografia que estiveram a investigar durante mais de 20 anos para conseguir gerar e pôr de pé este projeto e conseguir produzir o produto que é o Imunocal. Y la investigación ha continuado desde entonces y cada vez hay más estudios que respaldan este nutriente natural para la salud. E a investigação continua e cada vez temos mais estudos que, no fundo, vêm respaldar e garantir a importância deste produto na nossa saúde. Y es muy importante también saber que hay muchos testimonios de casos como el que hablamos hoy, con mucha mejoría gracias a elevar los niveles de glutatión. E também é muito importante sabermos que há muitos testemunhos que atestam, no fundo, esta melhoria que se consegue quando as pessoas tomam o imunocal. Para que sepamos lo que es, a modo de cierre, Inmunocal es un precursor natural de glutatión. Então, um bocadinho como resumo, o que é o imunocal? O imunocal é um precursor a nível celular da glutationa. Como es un alimento natural, no hay riesgo de sobredosis, ni efecto secundario, ni intoxicaciones. Como é um produto absolutamente natural, não há problemas de ser tomado em doses demasiado altas, de algum tipo de intoxicação ou de poder fazer algum problema de saúde, ter algum efeito secundário. Es compatible con cualquier otro tratamiento o terapia que haga la persona. É compatível com qualquer tratamento ou forma de terapia que a pessoa esteja a fazer. La palabra con la que lo definimos es nutracéutico, A palavra com que definimos é um nutracêutico, un nutriente natural con un efecto terapéutico demostrado. um nutriente natural com um efeito terapêutico para as nossas células. Y su composición es un aislado de proteína de suero lácteo E a sua composição é um aislado, como é que nós dizemos? É um soro de leite, eh, não desnaturalizado. Isto em português resulta um rico, pouco sí, raro. me imagino, sí, 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 no te preocupes, rico en cisteína, que es el aminoácido que más necesitan nuestras células. Rico em cisteína, que é um aminoácido que as nossas células mais necessitam. No tiene caseína, no tiene lactosa, no tiene gluten Não tem caseína, não tem lactose, não tem glúten y por tanto no genera inflamación cuando lo consumes. e, portanto, sempre que o consumimos, temos a certeza que não vamos gerar inflamação. Es lo más parecido al calostro materno, É, no fundo, a substância mais parecida com o colostro materno, con la ventaja de que los tóxicos de la madre con inmunocal no se transmiten al niño. e com a vantagem de que neste produto a toxicidade que possa existir no corpo da mãe aqui não está presente e, portanto, não vai passar para a criança. Cuando empezamos a consumirlo, nuestras células empiezan a producir glutatión y el glutatión es el responsable del efecto de salud. E quando começamos a consumir, as células vão produzir a glutationa, que vai ser a responsável, no fundo, de voltarmos ao nosso equilíbrio em termos de saúde. Existe también Inmunocal Platinum, que tiene un extra de composición antiinflamatorio Existe também o imunocal platino, que tem componentes diferentes, mas que permitem, no fundo, trabalhar a parte da última parte, que has dito? antiinflamatorio Anti-inflamatória. y además ayuda a combatir la acidez.
E para além disso, também ajuda a combater a acidez. Así las células están más protegidas de la enfermedad. E por isso as células vão ficar mais protegidas e vão ter menos propensão para adoecerem, para, no fundo, ficarmos doentes. De manera resumida y general, lo importante es entender que Inmunocal es como la comida. De uma maneira resumida e em geral, é muito importante aqui perceber que o imunocal é como a alimentação, como a comida, Con la ventaja de que sabemos que lo que nos tomamos le va a llegar seguro a nuestras células. com a grande vantagem de que aqui sabemos que aquilo que estamos a tomar, e portanto os componentes, vão chegar seguramente a nível celular. Al consumir Inmunocal estamos limpiando la célula, Ao consumir imunocal, estamos a limpar a célula, mejorando su aporte de nutrientes, estamos a melhorar a quantidade de nutrientes que ela recebe, impulsando el sistema inmunológico estamos a melhorar o nosso sistema imunitário y reparando el daño celular para que todo vuelva a la normalidad. e estamos também a reparar qualquer efeito negativo a nível celular, de forma a que a célula possa optimizar, trabalhar de forma optimizada. Me gusta siempre terminar recordando que la salud es el estado natural del cuerpo E eu gosto sempre de terminar recordando que, no fundo, a saúde é o estado natural do nosso corpo. y es lo que todos deberíamos de experimentar sin esfuerzo. E deve ser aquilo que nós experimentamos, este estado de saúde, sem qualquer tipo de esforço. Cada vez que nos ocupamos de meter más factores de salud en nuestra vida, Não é entendido? Cada vez que cuando nos ocupamos, cuando elegimos tener más factores de salud presentes en nuestra Ok. vida, Sempre que nós decidimos ter mais fatores que vão gerar a saúde na nossa vida, experimentamos equilibrio y bienestar duraderos. e aí experimentamos equilíbrio e bem-estar de forma duradoura. Y todo lo que hagamos a nivel de salud celular E com aquilo que possamos fazer a nível da nossa saúde celular, siempre va a generar un estado de bienestar. vai sempre ser gerado um estado de bem-estar. En el caso del trastorno por déficit de atención, es imprescindible que las neuronas, No caso da hiperatividade, é imprescindível que os neurónios, que son las células más dañadas, que são neste caso as células que sofrem maior dano, estén en lo más limpio posible estejam o mais limpas possíveis y consigamos reparar su normal funcionamiento e para que, resolver el desequilibrio. e que possamos, no fundo, reparar e voltar ao seu normal funcionamento para conseguir superar o desequilíbrio existente. Todo lo que hagamos a nivel limpieza celular siempre genera bienestar. Tudo aquilo que possamos fazer a nível da limpeza celular vai sempre gerar um aumento do bem-estar da pessoa. Genial, pues hasta aquí lo que os tenía preparado. Si queréis que abramos un ratito de preguntas o si hay algo que no haya quedado claro o que queráis comentar, pues podemos aprovechar estos minutitos. E, portanto, aqui esta foi a apresentação que eu preparei para hoje e estamos abertos para perguntas, questões, qualquer pergunta que queiram fazer, qualquer aspecto que possam ter tido dúvidas. ¿Alguna duda?